Fala aí galera, Morterani aqui na área de novo para vocês. No vídeo de hoje vou falar sobre uma coisa que muito me perguntam aí nas lives, sobre tamponamento de pH. Eu já falo há algum tempo que eu tenho usado cal virgem para tamponar meu pH. Hoje vou explicar um pouco para vocês como eu fiz isso daí, quais são as formas que você tem de tamponar, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Para a gente ter um aquário saudável, com peixes saudáveis, com uma filtragem eficiente, manter o pH é algo muito importante, porque se você deixa o pH baixar demais, você fica sem bactérias no seu filtro. Se você sobe esse pH depois disso, você pode ter um pico de amônia, porque você vai ter muito amônio, pouca bactéria. Subir o pH, esse amônio vai virar amônia tóxica e você não vai ter tempo suficiente para que as bactérias se reproduzam e resolvam esse problema. Então manter o pH no nível mais estável possível é uma receita para você ter peixes saudáveis e para você não ter problemas com os seus peixes. Forma de tamponar o pH. Basicamente você vai precisar de um carbonato, para poder manter a reserva alcalina, o KH da sua água, num nível que evite mudanças muito bruscas de pH. Então é interessante que você faça aí medições periódicas do seu KH e veja o valor dele. Tem que estar em pelo menos 4. Entre 4 e 6 aí é um valor legal para a maioria dos aquários. Quando baixa desse valor, o seu pH pode ter mudanças muito rápidas, muito bruscas, e isso daí não é legal, essas variações não são legais. Como que a gente consegue manter isso daí no aquário? Existem alguns materiais que são alcalinizantes naturais que podem ser utilizados. Para aquários pequenos, para quem tem condições aí de usar, existem os tamponadores industrializados que têm a vantagem de você colocar ele no aquário, ele vai atingir um pH e vai parar. Ele não vai subir mais do que você gostaria o seu pH, ou não vai descer mais do que você gostaria o seu pH. Então é uma forma mais simples de você fazer. O problema é que é mais simples, mas é mais cara também. Eu usei no meu aquário principal durante algum tempo um tamponador, o Neutral Buffer da Siken. Mesmo utilizando uma dosagem dobrada do que o fabricante indica, eu não tive resultado praticamente nenhum aqui que fosse satisfatório. Poderia aumentar a dosagem? Iria funcionar? Iria. O produto é ruim? Não, o produto não é ruim. Mas o que eu ia gastar para fazer isso no meu aquário ia acabar não compensando. Eu ia gastar muito dinheiro para conseguir colocar a quantidade que eu necessitaria de tamponador no aquário para ter aí o efeito que eu gostaria de ter. Economicamente falando, não era viável para mim. Em aquários pequenos, eu acho que vale muito mais a pena realmente você utilizar um tamponador industrial do que utilizar essas formas alternativas. Mas aquários de jumbo, estamos falando de quantidades muito grandes de matéria orgânica sendo decomposta por bactéria, muito peixe respirando, e tudo isso daí contribui para cair o pH e cair de uma forma meio punk, assim, meio radical. O que você pode estar usando, para quem não tem condições de bancar um tamponador, como eu, no caso? Você pode utilizar materiais alcalinos, principalmente aragonita, seja na forma de concha moída, seja na forma aí de coral moído. Funciona super bem. Vantagens da aragonita: ela sobe o pH de forma mais lenta e gradual, então você não tem que se preocupar tanto com mudanças bruscas de pH. Desvantagem dela: ela vai perdendo a sua capacidade alcalinizante e você tem que lavar esse material pelo menos uma vez por semana para retirar aquela parte que já não faz mais efeito, que sai um caldo nojento dela. Tem que repor o que foi dissolvido, porque ela vai sendo dissolvida, para que você tenha o mesmo efeito aí no seu aquário de forma duradoura. Isso acaba tendo um custo. Eu já usei durante bastante tempo, eu usei aragonita aqui nesse aquário. Qual o problema? Eu utilizava um saco de aragonita mais ou menos aí por mês. Um saco de 20 kg de aragonita para conseguir manter o pH desse aquário em 6,8. Um saco de aragonita custa na faixa de R$100. R$100 por mês só para conseguir manter esse meu pH de uma forma estável, utilizando a tal da aragonita. Tentei durante um tempo usar bicarbonato de sódio, que é uma outra forma que o pessoal normalmente usa. Você consegue comprar isso aí em casa de produtos naturais, você vai pagar em torno de R$10 o quilo do bicarbonato de sódio. Então é muito mais barato do que você comprar numa farmácia ou no mercado. Funciona bem também. Eu utilizei aqui durante uma semana mais ou menos, acabei parando porque os peixes não estavam respondendo bem.
eu percebia que se os peixes comiam muito no dia anterior e eu colocava o bicarbonato, eles regurgitavam muitas vezes. O bicarbonato, ele acaba liberando gás carbônico na água. E isso daí acaba complicando a digestão dos peixes, né? Dificulta a digestão deles, por isso que eles regurgitavam. Então eu notei durante bastante tempo esse problema aí com o bicarbonato. E aí foi quando eu comecei a utilizar a cal virgem. E eu percebi melhora desse sintoma específico, né, dessa questão do peixe estar regurgitando, não acontecia mais. O valor dele é muito mais barato do que um bicarbonato, inclusive. Né, eu pago coisa assim de R$18, foi a última vez que eu paguei, no saco com 20 quilos de cal virgem. E a dosagem dele é muito menor do que a do bicarbonato, então ele rende muito mais. Esse saco que eu comprei de 20 quilos, eu estou usando ele aí há mais de um ano, acho que 1 ano e meio, e ainda tem 1/3 do saco pelo menos aqui. Então eu tenho o cal virgem para estar usando por mais muitos meses ainda para frente. Quais são as desvantagens do cal virgem, né? Primeiro, ele sobe bastante o GH, né? Ele tem cálcio e magnésio na sua composição, faz a sua GH subir, mas isso aí você consegue controlar. Se você fizer TPAs semanais aí de forma religiosa, você consegue manter esse GH num patamar aceitável aí, sem ter grandes complicações para os seus peixes. Aí ele tem vantagens que também são desvantagens. Ele é um poderoso alcalinizante e tamponador. Então você vai gastar menos usando o cal virgem do que usando o outro, como vantagem. Como desvantagem, ele é um poderoso alcalinizante. Então se você errar a dosagem, você pode ter um pico de pH perigoso e você pode perder o teu aquário inteiro se de repente você calculou mal, se você não pesou de forma correta essa cal virgem e colocou uma dosagem muito acima do que o que seria correto. Ele é perigoso de ser usado se você não utilizar a dosagem correta. Então é muito importante que isso fique bem claro. Cal virgem é obrigado você utilizar a dose correta. Não use mais porque vai dar problema. É melhor, vou passar 3 dias fora viajando. É melhor você ficar esses 3 dias sem colocar o cal virgem, ainda que isso custe o seu pH cair um pouco demais, você tem que fazer um trabalho para subir ele de forma gradual, do que você achar, não, vou colocar um pouco a mais hoje, que eu vou ficar 3 dias sem colocar. Porque esse um pouco a mais que você coloca pode te dar prejuízos muito maiores, né, devido a essa subida muito brusca de pH, do que você teria se durante esses dias aí esse pH fosse caindo e ficasse um pouco mais baixo. Então não coloque a mais caso for viajar. Se for ficar durante um período muito longo, o que você pode fazer é pegar um desses alimentadores de peixe automático, em vez de colocar ração, põe um cal virgem nele. Porque aí todo dia ele vai liberar a quantidade correta de cal virgem no seu aquário e você pode ficar um tempo fora sem ter que se preocupar em estar tamponando o aquário, que é uma coisa mais chata, né? A alimentação, quando eu viajava, minha mãe morava aqui comigo, eu deixava potinhos no congelador e ela, cada 2 dias, ia lá, descongelava e jogava no aquário. Pronto, alimentou os peixes. Tamponar é uma coisa um pouco mais chata, então você pode deixar essa parte mais delicada no automático e a alimentação dá-se um jeito de outra forma, tá? Outra vantagem e desvantagem do cal virgem, ele aglutina sujeira. Então quando você pega a água e põe o cal virgem, você vai ver que vão se formar uns floquinhos na água. Por quê? Tudo que tem ali de micropartícula em suspensão, a cal puxa e agrega e vira uma massinha, né? Uma coisinha de sujeira. Então isso aí é legal porque você mantém a sua água muito mais cristalina usando o cal virgem. Uma forma muito legal de você tirar aquela sujeira que deixa a água meio turva e manter a tua água mais cristalina. Só que também tem a desvantagem, porque ele é um floculador muito poderoso, né? E se flocula e a sujeira está ali maiorzinha, ela vai ter que ser retirada pelo perlon. Você vai perceber que quando você começa a usar o cal virgem com frequência, aumenta a frequência da troca do seu perlon. Porque você tem mais sujeira sendo aglutinada e que vai parar no teu perlon. Com isso ele vai tirar mais sujeira da água, mas vai entupir com mais frequência. E isso daí, se você de repente não percebe que teu perlon está saturado, você pode alagar a sua casa, como eu já fiz algumas vezes aqui, né? Por conta disso daí. Porque às vezes eu coloco cal virgem à noite, que para mim é mais fácil, né? Quando vocês colocam um cal virgem no aquário, a água fica leitosa. É normal, isso daí, não se assustem, né? Fica realmente o aquário todo branco assim. Depois de 1, 2, 3 horas,
some tudo, desaparece, fica legal. E muitas vezes eu faço durante a noite, né? Eu alimento os peixes e tal, legal, jogo a cal virgem e vou dormir. Perfeito, eu já sei a dosagem correta, eu sei que não vai fazer mal para os peixes. Mas já aconteceu algumas vezes de eu não verificar antes o meu perlon, não perceber que ele já estava muito sujo, já no limite, e aí coloca aquele cal virgem, vai grudar aquela sujeirada toda e vai lá pro perlon e entope tudo e ele acaba vazando. Para quem não tem o hábito de fazer esse trabalho com cal virgem, é mais interessante colocar na parte da manhã, para que você durante o dia possa ver, olha que legal aqui e tal, o filtro não tá entupido, não vai dar nenhum problema na dor de cabeça, né? O ideal seria você colocar no aquário num período que você fosse passar as 2, 3 próximas horas ali por perto, até você pegar a mão de quantos dias vai durar o seu perlon para você colocar a cal sem ter que se preocupar com o entupimento dele. E a dosagem, né, pessoal? Isso é uma coisa mais complicada. Como dosar cal virgem no aquário? Eu fiz vários testes no meu aquário aqui. Fiz testes com intervalos de tempo, inclusive colocando a cada 4 a cada 5 dias. E fui mexendo até que eu cheguei a colocar a cada 2 dias. Não consigo. Colocando a cada 2 dias, o meu pH ele varia aí entre 6,8 e 6,4. Então, eu coloco o cal virgem, vai para 6,8. No dia seguinte, ele cai um pouquinho aí para 6,6, 6,7. E no outro dia, 6,5, 6,4. Está sempre aí meu pH variando entre 6,8 e 6,4, que está aceitável, vamos assim dizer. E eu não tenho tanta mão de obra assim com o meu aquário. Se eu colocasse de forma diária, eu conseguiria manter meu pH entre 6,8 e 6,6 no mínimo. Seria um range muito melhor, né? Mas como às vezes eu não tenho tempo, eu prefiro fazer esse controle a cada 2 dias. E como que você faz isso daí, pessoal? Isso é uma coisa que dá um pouco de trabalho para você acertar, porque não é uma coisa assim que é uma receitinha de bolo. Tá? Não é como um prime que você vai colocar X gotas por litro. Isso varia de aquário para aquário. Primeira coisa que você vai fazer. Eu sei que 1 grama de cal virgem consegue subir 1 ponto de pH em 100 litros de água. Se você tem um pH de 6,5, colocou 1 grama de cal virgem para 100 litros de água, o teu pH vai para 7,5. O que eu vou fazer primeiro? Mede o pH. Tá tanto lá. O que você vai colocar? Você não vai colocar 1 grama para cada 100 litros. Você vai colocar 1/3 disso daí. Você vai colocar 1 grama para cada 300 litros de água. Aí colocou hoje, mede o pH. Espera umas 2, 3 horas aí para misturar bem. Mede o pH para ver como é que ficou. Ah, meu pH estava em 6,5, foi para 6,7. Ok. Joga no outro dia mais meio para cada 300 litros. Ah, meu pH foi para... até que o teu pH ficou estável. Tá? Chegou em 6,8, por exemplo. O que você tem que fazer? Medir o pH hoje, 6,8. Ok. No dia seguinte, veja como que esse teu pH está. No dia seguinte está mantendo em 6,8. No outro dia, caiu para 6,6. No outro dia, 6,5. No outro dia, 6,4. Opa, eu quero subir meu pH agora. E aí você vai colocar, mesma coisa, 1/3 da dose. E ver para quanto que esse teu pH foi. Foi para tanto. Então você vai pegar isso durante um mês e vai fazer esses testes. Eu quero deixar meu pH em 6,8. Vou começar a colocar aos pouquinhos até chegar em 6,8. Consegui, está em 6,8. Você vai medir a partir de quantos dias que o teu pH desce em 0,4. Então está em 6,8, todo dia você vai medir no teu pH até ele chegar em 6,4. Então você vai saber em quantos dias que chega a isso daí. E aí você vai colocar mais cal virgem para voltar ele para 6,8. Sempre colocando primeiro 1/3 da dose, para você ver como que o seu aquário se comporta. Cada aquário se comporta de uma forma. Por quê? As faunas são diferentes, a quantidade de peixe por litro d'água é diferente, a filtragem, né, em si ela funciona de forma diferente. Então a reação que existe no aquário é parecida, mas a quantidade que você vai precisar é diferente. Por exemplo, no meu aquário, eu fiz isso durante um mês. Eu fui mantendo esse meu pH dessa forma, colocava cal virgem hoje, amanhã baixou um pouco, depois de amanhã botava mais cal virgem e fui fazendo isso daí. No final do mês, eu somei toda a quantidade de cal virgem que eu coloquei e dividi por 30. Então eu consegui
chegar num valor aproximado de quantos gramas por dia que eu preciso colocar de cal virgem para manter o meu pH naquele valor que eu queria. Aqui no meu caso, é algo em torno de 25 gramas por dia de cal virgem para manter o meu pH em 6.6, 6.8 em 3.000 litros d'água. Tá? Então vejam só, 25 gramas para 3.000 litros d'água e com peixes comendo aí 2, 3 quilos de filé em cada alimentação. Vocês vejam que é uma pequena quantidade tendo em vista o tamanho do aquário que eu tenho. Se o aquário tem a partir de 600 litros, já é vantajoso você utilizar a cal virgem, porque você já consegue fazer uma diluição de uma forma que não fica tão complicado para se tocar. A coisa mais difícil é você pesar. O que você pode fazer? Encontrar algum lugar que tem uma balança com uma precisão aí de grama em grama ou de meia em meia grama. Ou então também vocês podem ter uma colher dosadora, eu tenho essa daqui, que mede de 0,1 em 0,1 grama. Eu consigo fazer dosagens bem precisas, né? E por isso que eu posso falar a dosagem exatamente que eu usei para ter o efeito alcalinizante. Aí vai de vocês conseguirem encontrar um lugar que tem essa pesagem, e aí vocês podem, olha, essa quantidade aqui é o que eu uso por dia. E aí você acha um recipiente que caiba aquela quantidade, faz uma marquinha em alguma coisa para você saber o quanto que é aquilo. E aí você pode já preparar as doses diárias em algum potinho e deixar pronto ali no canto. Porque aí faz para uma semana, por exemplo, todo dia você vai lá, cata, abre, joga lá, pronto, fechou, acabou, pronto. Resolveu o problema, entendeu? É rápido, fácil e você não corre o risco aí de repente, errei a mão, coloquei mais do que deveria. A cal virgem é muito eficiente, sim. Ela sobe o pH e tampona também, porque ela também sobe o KH do aquário, mas deve ser usada com muito cuidado, obedecendo-se sempre à dosagem correta e que varia de aquário para aquário. Eu acho que deu para explicar mais ou menos aí como que funciona o negócio. Quaisquer dúvidas, podem me perguntar nas lives aí de terça-feira ou fazer um post lá no grupo Peixe Grande Aquarismo e me marcar que dentro do possível eu estarei respondendo a todo mundo, ok? Por hoje é só, valeu e fui!